Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, capítulo 11 ao capítulo 14. Vocês vão perceber que o capítulo 11 ao 14 é um capítulo destinado a cuidados de saúde pública. Vocês vão perceber isso, que o povo estava no deserto, né? E aí tinha que ter todo um cuidado com a saúde pública, com a higiene, porque as condições eram precárias, né? Capítulo 11, Deus fala a Moisés sobre os animais puros e impuros que eles poderiam comer. Animal de casco, fendido e dividido em duas unhas e que rumina. Não pode comer aqueles que só ruminam, nem só o que tem casco fendido. Por exemplo, camelo, coelho, a lebre e o porco, né? Das criaturas que vivem no mar e nos rios. Você vê que ele não fala peixes, fala criaturas. Até porque não tem um contexto de taxonômico de biologia, de classificação de animais, tá? Tanto que ele fala lá em Gênesis que a criatura criou os peixes. Em Jonas tem aquela discussão, um grande peixe. Por quê? Podia ser uma baleia? Podia ser um grande peixe? Podia, mas não tem uma classificação taxonômica ali. Então essa é o tipo de discussão que é inútil, não acrescenta nada ao fato, né? E nem é relevante. Das criaturas que vivem na água do mar e dos rios, você poderia comer todas aquelas que possuem barbatanas e escamas, mas as que não possuem barbatanas, escamas que é pequenas, que povoam e que é grandes, serão proibidos para vocês. E aqui a gente fazer uma análise do contexto aqui. Os animais puros e impuros, lá que ele está falando, por exemplo, os animais terrestres aqui, por exemplo, por que ele deu aquela classificação de porco? É um animal que transmite doenças se não for bem cuidado. A gente sabe que a questão da tênia ou solitária, né? Tênia ou solitária, por exemplo, porco transmite quando está infestado por tênia ou solitária, também pode transmitir. Se a pessoa engolir um ovo de tênia, pode acontecer ele ter uma cisticercose, que é uma doença causada pela eclosão do ovo da tênia lá dentro, se multiplicar e inclusive parar no cérebro. Isso pode levar à morte, ter convulsão, tá? Por isso que a carne de porco tem que ser bem cozida, tem que ser bem cozida e bem assada, né? E com os cuidados para quem cria, com a higiene do próprio animal. Mas aqui não havia esse contexto, então ele proibiu isso aqui, cuidando do povo. Outra questão aqui dos peixes, ele está tomando cuidado porque esses peixes de pele, como por exemplo cação, como outros peixes, em geral peixe de peles, né? Eles podem conter alguns vermes do mar, tá? Precisa ter muito cuidado com isso. Naquela época, então, né, em que embora a poluição dos rios e dos mares fossem muito menores, mas os vermes estavam lá. E, além disso, ele proibia comer crustáceos, porque a gente sabe que o crustáceo é um grande causador de alergia. O camarão, o siri, a lagosta, era impuro, considerado impuro. Por isso que existe essa proibição, não pelo animal em si, tá? E aí vem aqui, por exemplo, ele proíbe aves consideradas impuras: águia, urubu, águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena. Você vê que ninguém come urubu. Por quê? Porque eles comem animais mortos, eles se alimentam de outros animais, de cadáveres, carniça, né, como o pessoal fala. Cuidado também, transmissão de doença, né? Todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas, mas se movem pelo som, são proibidas. Vocês só podem comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Pernas articuladas para saltar no chão. Exemplo, você não vai comer barata, né? Mas a barata não salta no chão. Mas os gafanhotos saltam, os grilos saltam. Então a gente vê aqui contexto aí de certas culturas que comem esses animais, né? Olha que interessante.
Agora, impure todos os outros animais que enxamei, que têm asas e se movem pelo chão. Vendo os animais impuros, né? Você vai também ver no capítulo, a partir do capítulo 12, a purificação após o parto. Cuidado. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando a mulher engravidar e der à luz ao menino, estará impuro por 7 dias, assim como estará impuro durante seu período menstrual. Né? No 8º dia, o menino será circuncidado, que essa circuncisão é uma aliança desde Abraão, uma aliança abrâmica, né? Que não caiu aqui mesmo com a aliança do Sinai. E aqui, a gente está vendo aqui a questão do resguardo, pós-parto, cuidado, né? Por que a mulher não poderia sair e ficaria impura, considerada impura durante os dias da sua purificação? Porque a mulher não tinha condições de higiene, estava no deserto, não tinha, por exemplo, absorvente, se a mulher sangrava, isso era e tinha que ficar deitada, tinha que ficar sendo cuidada e lavada. Como é que ele ia fazer isso no meio da congregação? Ela ficava reservada à sua própria tenda. Né? Olha o cuidado de Deus aqui. O povo está no deserto. Leis acerca da lepra. É interessante observar que lepra não é só hanseníase, qualquer doença de pele. Diz o Senhor a Moisés e Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão, ou um dos seus filhos que seja sacerdote. Examinará a parte afetada, e se naquela parte o pelo estiver se tornado branco, o lugar parecer mais profundo que a pele, é sinal de lepra. Depois de examinar, o sacerdote declarará impuro, ou seja, será afastado, né, do convívio da comunidade. Isso é ruim? Não, isso é um processo de cuidado da saúde pública, isolamento. Nesse contexto aqui, havia o isolamento, a pessoa isolada da sociedade, isolamento social, para evitar a contaminação. Como aconteceu na Covid, infelizmente, muitos, por ignorância, não aderiram ao isolamento social, porque não se sabia nada. Então, a melhor forma era evitar o quê? O contágio. Evitando o contágio com o isolamento social. Isso é bíblico. Está escrito aqui. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer profunda, mais profundo que a pele e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. 7 dias na duração do caso de uma doença, né? Nesse caso aqui. No 7º dia, o sacerdote examinará e se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará de novo. Se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote declarará puro. É apenas uma erupção. Ele depois manda lavar todas as suas vestes, todas as suas roupas, né? Para poder limpar a roupa, né? Poder manter-se asseado e higienizado. Você fica imaginando a dificuldade que era para que esse povo no deserto para conseguir água para lavar, né? Olha aqui a provisão de Deus. Quando alguém apresentar sinais de lepra, será levado ao sacerdote. Ele examinará se houver inchaço branco na pele e o pelo se tornou branco, houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele. Aqui está falando que de hanseníase, não porque uma das características da hanseníase é a mancha branca na pele insensível com as bordas avermelhadas, tá? E aí a gente vê que é interessante observar, e eu pergunto, nessa época aqui, havia hanseníase, Jesus curou a hanseníase, curou leprosos lá. Deixou esse milagre, a cura da hanseníase? Não. Deus deu a ciência e curou através da ciência hoje. Né? A lei acerca do mofo, quando a mancha no mofo é alguma roupa de lã, se for aparecida, e mofo nada mais é do que fungo, assim como as doenças causadas por fungo são micoses. O que ele mandava fazer? Ele olhava tudo, depois isolava aquela mancha, isolava, mandava ferver as roupas, lavar a roupa e por vezes queimar. Imagina, você com essa falta de higiene, quantidade de doenças de pele que tem, você podia ter lepra, micose, escabiose,
né? Isso é uma questão, na época, complicada. E aí você vai ver aqui que a purificação da lepra é interessante. Esse é levado ao acampamento, levado ao sacerdote que sairá do acampamento e está isolado, e o examinará. Se a lepra da pessoa foi curada, o sacerdote ordenará que duas aves vivas e um pedaço de madeira de cedro no pano vermelho de ramos sejam trazidos em favor daquele que foi purificado, que é o sacrifício pela purificação, né? E você vê que aqui não fala nada em maldição, porque pegou doença nem nada. E hoje, infelizmente, a gente vê aí muito misticismo a esse respeito, né? A Bíblia não é uma coisa cheia de misticismo. Tem ações aqui que são a manifestação sobrenatural de Deus, né? A purificação do mofo também, quando ele alerta que quando o povo entrar na terra de Canaã e aí for para uma casa, as casas, a maior parte delas eram feitas em pedra, entalhadas em pedra, mesmo tipo cavernas, tiver lá mofo verde ou avermelhado, e mofo só dá em locais úmidos, né? O que ele vai fazer? O sacerdote examina, depois de um tempo ele vai fazer o quê? Mandar, o que a gente faz? Raspa, passa cal e reboca. Essa era uma forma de cuidado. A gente vê aqui o cuidado de Deus acerca da saúde do povo. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, cuidando, fazendo nos refletir sobre essa palavra maravilhosa. Deus nos abençoe.